Apesar da lei, ainda o salário, a adequação salarial não correspondia ao que a lei brasileira definia como sendo um cargo de curso superior. Anos depois, e recentemente, foi reconhecido esses cargos como cargos de nível superior, entretanto, não houve a adequação salarial. Essa decisão não foi acompanhada de uma adequação salarial. É triste saber que, apesar da importância, apesar da imprescindibilidade, da importância dos agentes da Polícia Federal, ainda esses cargos são cargos típicos de Estado, importantes, imprescindíveis, ainda se apresentam com uma defasagem muito grande em relação aos demais cargos correspondentes ou similares do Estado brasileiro. Como, por exemplo, se a gente comparar, companheiro deputado Exalci, deputada Érica Cocai, se a gente comparar duas grandes funções, dois grandes cargos públicos do Estado brasileiro, que é o auditor fiscal. O auditor fiscal é de uma importância muito grande na vida desse país, até porque a sonegação nesse país nos dá um prejuízo de aproximadamente 200 bilhões de reais por ano, a sonegação. E uma das grandes funções do auditor fiscal é diminuir, é reduzir, é eliminar, por exemplo, essa sonegação. Esses auditores, com muita justeza, com muita justiça, têm um salário hoje de R$ 13.600, salário inicial do auditor fiscal da Receita Federal. R$ 13.600. O agente da Polícia Federal, o papiloscopista, e outros cargos, que também têm uma função importante num país onde a corrupção ainda domina, a corrupção ainda está muito presente, e dá, assim como a sonegação dá um prejuízo, segundo estudos feitos, de 200 bilhões por ano, a corrupção nos dá um prejuízo à sociedade brasileira de 70 bilhões de reais. Mas esse mesmo agente federal que combate a sonegação, que é um prejuízo de 200 bilhões, que ganha 13.600, o agente da Polícia Federal, ou os chamados AEPs, que são os agentes, os escrivães e os papiloscopistas, recebem um salário inicial de R$ 7.500. Uma defasagem muito grande. Um outro exemplo é o caso dos agentes da ABIN. A ABIN os agentes da ABIN têm uma similaridade quase total com os agentes da Polícia Federal. Esses recebem R$ 12.960 como salário inicial, e o agente da Polícia Federal recebe um salário de R$ 7.514. É uma coisa, de fato, desmotivante. O que está acontecendo na Polícia Federal é que os cargos de não delegados são cargos de curso superior, cuja atividade depende da multidisciplinariedade, são pessoas especialistas ou de conhecimento na área de ciências contábeis, na área de administração, na área de informática, etc. Assim como é o delegado. Só que a essência, o núcleo da investigação na Polícia Federal tem esse conceito, ou um preconceito, companheiro Exalci. Preconceito de que o núcleo, o conhecimento mais importante da investigação é o direito. Como se a Polícia Federal fosse um órgão judicante. E os delegados têm todas as prioridades, e nada contra os delegados, eu respeito a Polícia Federal como um todo. Entretanto, os agentes são discriminados. O último cargo de um agente da Polícia Federal é menor do que o inicial de qualquer delegado. Ao delegado, tudo. Sempre que há um concurso para delegado da Polícia Federal, ele já começa em cargos de comando, em cargos de chefia. E os demais não podem assumir cargos de chefia. É um conceito, é um preconceito, é uma discriminação que acontece dentro da Polícia Federal. Olha o que acontece. Jovens de 22, 23 anos que entram na Polícia Federal como delegado, já se encontram em posições de chefia de agentes, de papiloscopistas, de escrivães experientes, com 23 anos de carreira, com muito experiente, dominados por pessoas ainda neófitas, começando a carreira, sendo chefe de pessoas que têm de 23 anos de idade como delegado, chefiando pessoas que têm 23 anos de idade, de acúmulo de experiência, de cursos, de treinamento, etc. Ou seja, conforme relatório que eu recebi
da Polícia Federal, dos agentes da Polícia Federal, o que é que se constata? É que ser hoje um agente da Polícia Federal é sonhar todo dia com um concurso para sair da Polícia Federal ou para sair e, ao mesmo tempo, voltar para que possa ter uma progressão de carreira. Não existe progressão de carreira. É uma atividade hoje frustrante, uma atividade hoje desmotivante, porque o cidadão não tem horizontes. O agente, o papiloscopista, o escrivão não tem horizontes, porque ele não tem possibilidade de ascender, de ascensão, de progressão na carreira. Portanto, nada vale, não é motivante fazer curso, treinamentos, não é motivador você ter no seu currículo uma grande experiência, né, grandes investigações, porque de nada serve, porque não há possibilidade de progressão. E eu quero, antes de ceder a palavra à companheira, com a bondade do companheiro Exauci, quero dizer que hoje a Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal, os papiloscopistas e os escrivães trabalham hoje sem motivação. E é difícil a gente entender que a Polícia Federal, com a credibilidade que tem, com a imprescindibilidade dessa função, dessa carreira de Estado, ter homens, pessoas sem horizonte, sem progressão, sem ascensão profissional. E que a gente pede aqui é que a Casa Civil, é que o Ministério Público, que essa casa se motive a duas coisas. Uma, adequação salarial, porque a defasagem em relação às demais carreiras é muito grande, e o outro é a questão do plano de cargo e carreira para os companheiros de função de cargo não delegados da Polícia Federal. E se você me permitisse, se o senhor me permitisse, senhor deputado Exauci, cederia a palavra à companheira Cocai. Deputado, Vossa Excelência terminou o pronunciamento? É porque não cabe a parte. É verdade, é verdade. Então, só encerrando, Exauci, em termos práticos, eu sou do Partido dos Trabalhadores, nada me impede, sou do governo, gosto do nosso governo, apoio o nosso governo, mas nada me impede aqui de representar, de pedir, de representar esse grito hoje dos EPAs, dos escrivães, dos papiloscopistas, dos agentes da Polícia Federal. Em termos práticos, a gente pede que o governo federal, que o Ministério da Justiça, que a Casa Civil, que os companheiros parlamentares ajudem a adequar os salários e criar um plano de carreira para uma das funções de um dos cargos mais importantes. Para comunicar de liderança, deputado Danilo Forte pelo PMDB, mas antes, 1 minuto para a deputada Érica Cocai. Apenas, senhor presidente, para fazer coro com o discurso do deputado Praciano, que foi absolutamente correto ao estar prestando seu apoio à luta dos EPAs da Polícia Federal, pela função institucional que desempenham e, ao mesmo tempo, pela justeza que tem as suas reivindicações. E para aproveitar o momento,